A revelação geral, ela é uma resposta de Deus à entrada do pecado lá em Gênesis, capítulo de número 3. A resposta de Deus se deu através do que o Dr. Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, vai apresentar como graça comum. Graça comum, de fato, é uma graça que não salva, mas ela revela o caráter do Criador. Ela revela a bondade do Criador e ela vai revelar o amor do Criador. Queridos, a revelação geral, ela se dá no sol que se levanta, na chuva que cai, nos animais que passeiam, nas aves que voam, em cada célula, em cada próton, em cada átomo, em cada nêutron. A revelação geral, ela simplesmente se condiciona como descobrimento não proposicional da pessoa de Deus que está disponível a todos os homens através da sua criação. Permita-lhe eu lhe dar alguns exemplos. Primeiro, Deus se revelou através da natureza. Nós já abordamos sobre isso. O Salmo 19, do verso 1 ao verso 6, Romanos capítulo 1, verso 19 e verso 20, vão mostrar justamente esse pressuposto teológico e bíblico. De quê? De que a natureza revela a grandeza, a bondade e o amor do Criador. É importante nós compreendermos que, ao passar do tempo, a teologia e a filosofia cristã desenvolveram argumentos muito sofisticados a respeito desse método, que é o método da natureza. Segundo, nós temos justamente a providência. Essa teologia está em Mateus capítulo 5, verso 45, inclusive pregada pelo apóstolo Paulo no Areópago. Em um contexto grego, o apóstolo Paulo vai mostrar justamente a prática e a soberania do próprio Deus, que pode providenciar aquilo que lhe apraz na vida do homem e, consequentemente, de todo ser vivo. É importante nós destacarmos aqui que o apóstolo Paulo deixa bem nítido nessa teologia, em Atos 17, versos 24 e 28, que ele cria diferente do que muitos filósofos contemporâneos acreditam. Alguns até são teístas, alguns creem na existência de Deus. Porém, o Deus que criou a humanidade depois virou as costas. E é nesse momento que nós devemos repudiar, porque a doutrina da soberania de Deus mostra que Deus, ele é soberano sem pedir qualquer autorização a miríades de anjos ou nenhum conselho. Ele intervém providenciando bem na hora que ele mesmo acha que lhe abraça. Romanos capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo volta a frisar a doutrina da providência divina. Não seria esse o sacrifício de Jesus por nós? Uma forma de Deus ter providenciado isso ao homem? Uma terceira consideração, ainda com muita relação a respeito da doutrina da providência, é o que Paulo apresenta em Colossenses, capítulo 1, no verso 17. Ele vai dizer que Deus tem interesse e Deus ainda desfruta, mostrando uma vez mais o seu amor. Ele ainda porta, e ele vai continuar portando, o poder de preservar o universo. Se você observar o livro do patriarca Jó, no capítulo 38, no capítulo de número 39, nós vamos perceber que o patriarca Jó ouve da boca do próprio Criador que ele é soberano sobre a fauna e sobre a flora. Ele é soberano sobre continentes, sobre planetas, sobre galáxias. Ele é soberano sobre todo o universo. E é ele mesmo quem garante que ele está disposto a preservar tudo isso para o louvor e para a sua própria glória. No aspecto da revelação geral, ainda nós temos um último conceito a se tratar, que é o conceito do raciocínio. O apóstolo Paulo levanta essa teologia em Romanos capítulo 1, verso 20, e em Romanos capítulo 1, verso 25. O apóstolo Paulo, simplesmente como pensador que era,
apóstolo Paulo, como um intelectual que era, ele enxergava o que nós simplesmente devemos enxergar. Nós devemos enxergar que Deus, quando constituiu o homem, ele constitui o homem e dá poder a ele. Um poder que ele só deu ao ser humano, que é a capacidade de raciocínio. Aristóteles, aquele que é considerado um dos pais da filosofia, junto com Platão, com Sócrates, aquele que foi responsável pela sistematização da filosofia, melhor dizendo, Aristóteles tinha um conceito de virtude. E ele dizia que virtude é a capacidade de fazer as últimas coisas e as mais importantes. Aristóteles dizia que a virtude de um pé de manga é simplesmente fornecer o seu fruto. A virtude de um pé de laranja é fornecer o seu fruto. Mas ele dizia que, enquanto ser humano, a virtude que ele tem é a capacidade de racionalizar e simplesmente a capacidade de pensar. Houve certos filósofos modernos que relembraram, ressuscitaram a filosofia de Aristóteles. E alguns deles, igual John Locke e outros, confirmavam dizendo que o ser humano ele é o único ser que, com raciocínio, tem capacidade de aperfeiçoar-se. O que isso significa? Significa que filósofos gregos e filósofos da época moderna, eles concluíram que o ser humano desfruta de um poder genial, que é a sua capacidade de pensar e a sua capacidade de racionalizar. A teologia desenvolveu alguns argumentos para provar a existência de Deus. E um deles é o argumento da moralidade. Moralidade é resultado, simplesmente, de uma capacidade de raciocínio. Logo, se somos seres morais, é porque pensamos, racionalizamos. Mas é importante nós apresentarmos uma outra questão. Quando nós abordamos sobre racionalidade ou sobre raciocínio e moralidade, nós podemos concluir a seguinte ideia. Nós, desde criança, ouvimos falar que o ser humano é um animal racional. E é justamente isso que eu quero que você repense comigo. Se a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, o versículo de número 26, que Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus não é, na sua essência, um animal. Você vai perceber que Deus, na sua palavra, na Bíblia Sagrada, ele tem sim aspectos e, por muitas das vezes, ele é simbolizado como o leão da tribo de Judá, conforme está em Apocalipse capítulo 5. O Espírito Santo ele é simbolizado por uma pomba, conforme está em Mateus capítulo de número 3. Mas, em contrapartida, Deus não é, na sua essência, um animal. Então, se o ser humano foi chamado de um ser à imagem e semelhança de Deus, significa que o ser humano não é um animal. O ser humano é um homem. É imagem e semelhança do seu Criador. Alguém com capacidade de raciocínio. Alguém com capacidade de racionalizar e, consequentemente, se aperfeiçoar. E isso Deus não deu a nenhuma outra criatura. A revelação geral ela vai envolver todos esses aspectos. Natureza, providência, preservação do universo, consciência e raciocínio. Geralmente eu faço uma pergunta para aqueles que são meus alunos do seminário teológico. E a pergunta é, uma pessoa, um ser humano, pode conhecer a Deus através da revelação geral? É possível conhecer a Deus através da natureza, da moralidade, do raciocínio, da preservação do universo e da providência? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para você pensar. Mas, como nossa matéria de introdução bíblica, ela vai falar sobre a Bíblia, a Bíblia não é uma revelação geral. A Bíblia ela vai ser uma revelação específica. E é justamente por ser uma revelação específica que nós,
simplesmente precisamos contemplá-la de uma forma bem mais profunda. Uma revelação específica, ela simplesmente se dá assim. É a autorrevelação proposicional da pessoa e da mensagem de Deus através da revelação escrita. O que a Bíblia é? A Bíblia, ela é a revelação escrita de Deus aos homens. A Bíblia, ela simplesmente é a mensagem revelada da parte de Deus, mas de uma forma que todo ser humano pode ler, compreender e, com a ajuda do Espírito Santo, pode inclusive interpretá-la. A grande questão é entendermos que a Bíblia, ela é uma cópia autêntica, infalível, e a Bíblia, ela é a autoridade da revelação. É importante nós compreendermos que muitos movimentos históricos simplesmente tiveram grandes e poderosas revelações e revoluções através dos ensinamentos da Bíblia. Eu ainda quero voltar a relembrar com você a proposta da Reforma Protestante. Você sabe, do século III até o século XIV, nós tivemos o catolicismo dominando. Mas a partir do século XV, nós temos uma série de um contexto histórico sendo entretido, sendo consequentemente vivido, na antiga Europa. Nós temos a tradição católica cristã reinando. Mas a Bíblia, ela por muito tempo, ela foi ofuscada simplesmente de homens e de mulheres. Mas tinham teólogos naquela época que estudavam a Bíblia por contexto das suas línguas originais. Tinha muitos deles que estavam estudando o Antigo Testamento a partir da perspectiva hebraica e raros trechos da língua aramaica. E no Novo Testamento eles estavam estudando com a língua grega. Isso vai dar a eles condições para entender quais eram as grandes e as poderosas revelações que Deus deu ao homem. Isso vai fazer brotar uma verdadeira revolução religiosa. Isso vai fazer com que a reforma protestante se exploda. E explodindo, ela vai confrontar todo o sistema católico cristão. É nesse momento que nós temos um protagonista, um professor de teologia, chamado Martinho Lutero. E ele vai apresentar justamente as suas teses, mas a reforma protestante, ela com o tempo foi gerando muitos e muitos resultados e muito legado. Há quem diga que um dos grandes legados da reforma protestante foram chamados solas, ou somente, né? Somente Deus a glória, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente as Escrituras. É essa a visão que você tem que ter. Somente as Escrituras. É as Escrituras quem decide o que é certo, o que é errado, o que é bênção e o que passa a ser maldição. Eu falo isso para dizer para você que na Reforma Protestante, a Bíblia, não os seus aspectos de costumes, pois a Bíblia é um livro de costumes, mas a Bíblia, nas suas principais lições, vão friamente confrontar o sistema tradicional. Vão frontalmente mostrar a deturpação, do sistema católico romano. A Bíblia, nas suas doutrinas, que aqui eu preciso destacar, teologia, doutrina sobre Deus, Deus cria o homem, antropologia, entra o pecado, hamartiologia, Deus levanta a promessa da salvação, soteriologia, e depois nós temos a doutrina das últimas coisas, que vai ser escatologia. Fora uma série de doutrinas, dos anjos, do pecado, enfim. Doutrinas vão ser parâmetros bíblicos que norteiam a nossa fé cristã.
E esses movimentos históricos, igual eu citei, da Reforma Protestante, ela é resultado de movimentos avivalistas e de despertamento espiritual que vão proporcionar ao ser humano aquilo que é a revelação específica da parte de Deus a todos nós. Queridos, nós temos evangelicalismo na pessoa de Martinho Lutero e de João Calvino, o catolicismo histórico, com Santo Agostinho, e nós temos também um catolicismo histórico com bons comentários, inclusive, sobre a fé cristã, São Tomás de Aquino. E nós ainda temos a revelação da história em si, com Wolfgang Pannenberg. Mas apresentei sobre 3 formas de revelação. E das 3 eu abordei 2, que foi justamente a revelação escrita, que é a Bíblia, e a revelação natural, que é Deus utilizando-se da natureza para revelar-se a sua grandeza e revelar a sua glória. Mas ainda, nós temos um outro aspecto a ser tratado, que é a maior revelação de todas. E ela se deu na pessoa de Jesus. Mas talvez você me pergunte, se você está dando um curso sobre introdução bíblica, o que é falar de Cristo? É aí que eu devo te fazer uma outra pergunta. Qual é a relação da revelação de Jesus com a revelação escrita? Qual seria a fita que vai ligar os dois? Aquele que é considerada a revelação mais suprema de todas, com aquela que é a revelação a revelação de Deus escrita aos homens. É importante nós entendermos que a revelação escrita, que é a Bíblia, vai apontar para aquele que é a revelação suprema. E o evangelista que mais faz isso com muita grandeza é o evangelista João. O Evangelho de Jesus, escreve João, ele vai apresentar Cristo, através da revelação escrita, mostrar aquele que é a maior revelação de todas. João vai dizer no capítulo 1, no verso 1, que em Cristo ele é o verbo vivo. Ele é a palavra viva. Você sabe que palavras são expressões do nosso pensamento, mostrando a ideia simples e comum de que Jesus, ele era a própria Bíblia andando na Terra. Ele era a exegese perfeita de Deus que caminhou entre os homens. Daí que João, no capítulo 14, verso 9 do seu evangelho, ele vai dizer que ele tinha, e nele foi mostrada a natureza de Deus. No capítulo 3, no verso 2, o poder de Deus. No capítulo 7, no verso 46, a sabedoria de Deus. No capítulo 1, no verso 14, a glória de Deus. Ainda nas suas cartas, nas 3 que ele escreve, em 1 João, capítulo 1, verso 1 ao 3, ele mostra a vida de Deus. O apóstolo Paulo fala que ele foi e é o amor de Deus. Em João, capítulo 17, verso 17, vai dizer que ele é a palavra de Deus. Mas ainda algo eu quero poder te perguntar e te confrontar aqui. E é isso que eu quero convidar você a se preparar para nós vermos no próximo módulo. Qual é? Como foi, o processo de revelação de Deus aos homens? Como Deus se revelou? Como é que a Bíblia veio parar na nossa mão? Como é que ela saiu da mente de Deus? E quais foram os caminhos que ela percorreu? Quais foram o contexto histórico para o surgimento da Bíblia? É isso que nós chamamos de processos de revelação. E é esses processos que eu vou ler para você e no próximo módulo nós vamos explicar. Os processos de revelação vão se dar assim. Primeiro, os pensamentos de Deus foram revelados. Segundo, foram revelados aos profetas e os apóstolos, que depois receberam uma inspiração divina. Nós vamos apresentar aqui nesse curso como se deu essa inspiração divina. E essa inspiração,
levantada e soprada por Deus na mente dos autores bíblicos, simplesmente nós temos a Escritura, simplesmente sendo escrita através dos seus manuscritos originais, e ainda nós vamos explicar o que aconteceu com esses manuscritos. Depois, esses manuscritos vão ser copiados, a chamada crítica textual. Depois, os textos vão aparecer nos seus idiomas e vão ser recopiados. E, consequentemente, foram esparramados ao longo da história. É nesse momento que, ainda no processo da revelação, nós vamos saber o que acontece conosco, enquanto nós lemos, entendemos mais a palavra e qual deve ser a missão do cristão frente à verbalização da palavra de Deus aos outros homens. Mas eu quero, como disse, convidar você a se preparar, porque vai ter muito modo interessante para nós. Deus abençoe sua vida. Te espero no próximo módulo. Forte abraço.